até que cheguei na vara da infância e da juventude. E tive uma felicidade de coincidência, assim como foi uma coincidência a gente se encontrar na tua vida e fazer a diferença na sua vida, como você mesmo afirma. Doutor Ciro, antes de começar um pouquinho da tua vida, a gente faz uma perguntinha aqui para todos os nossos convidados, porque todo mundo, assim, só ficou famoso pelo trabalho, né, no Juizado da Infância e da Juventude, aqui no Rio de Janeiro, enfim, fez tanta coisa legal, mas a galera sabe quem é o Ciro Darlan, né, o juiz tão conhecido, mas quem é o Ciro Darlan de Oliveira? Quem é esse ser humano que hoje que existe, né, que as pessoas conhecem mais o Ciro Darlan, o juiz, mas quem é o Ciro Darlan de Oliveira, o ser humano? Bom, eu sou de origem muito humilde, né? Eu sou lá do sertão da Paraíba. Quando eu tinha 2 anos de idade, a minha mãe resolveu pegar os meus irmãos, somos 3 irmãos. Eu sou irmão do Yata Anderson, o Caramba, grande esse nome não é estranho. Quem é, tá? Radialista, né? repórter, Radialista. repórter, Radialista? radialista, foi da Manchete, da Globo, da Tupi. Caraca, é mesmo? É meu irmão e meu irmão mais velho do que eu. Depois eu tenho um outro irmão chamado Rudi Maci e um outro mais jovem. Então éramos 4 homens. A minha mãe resolveu sair de uma cidade do interior da Paraíba, chamada Cajazeiras, e viemos para o Rio de Janeiro. E minha mãe criou aqui 4 homens e cada um seguiu a sua vida. Eu tive a ideia de fazer direito, estudei direito. Antes eu estudei em colégios públicos, né? Sempre estudando em colégios públicos. Tive uma bolsa para o Colégio Santo Agostinho, ali no Leblon, onde estudei durante uns 4 anos. Depois resolvi seguir a carreira de Direito, fiz concurso para magistratura. É um concurso muito difícil, e naquela época era mais difícil ainda, em 1982. Eu fiz o concurso assim, como uma aventura. Falei, deixa eu ver como é que é isso. E acabei sendo aprovado, né? E fui juiz em Silva Jardim. A primeira comarca minha foi no interior do estado, em Silva Jardim. Depois a gente tem uma carreira de promoção, assim como tem a carreira militar, a gente vai sendo promovido. Eu fui promovido para a capital, vim para o Rio de Janeiro, fui juiz em Bangu, Santa Cruz, Campo Grande, percorri toda a Zona Oeste, fui juiz da vara de execuções penais, fiz também um trabalho razoavelmente bom, até que cheguei na vara da infância e da juventude. E tive uma felicidade de coincidência, assim como foi uma coincidência a gente se encontrar na tua vida e fazer a diferença na sua vida, como você mesmo afirma. Eu me encontrei com o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma lei que pela primeira vez estabelecia no Brasil que crianças tinham direitos. Olha só como a gente está atrasado, né? Isso foi em 1990. 1990, no limiar já do século XXI, no final do século XX, é quando a nossa legislação diz, não, criança, adolescente é cidadão, é sujeito de direitos. E isso numa sociedade como a nossa, que está habituada a tratar mal crianças, as pessoas, ainda há pais que pensam que são donos das crianças, ainda há pais que, e não muito longe daqui, né, que pensam que podem fazer, abusar sexualmente das crianças, abusar fisicamente de crianças. Ainda existe isso, lamentavelmente. E eu tive a felicidade de assumir a vara da infância e da juventude, coincidentemente, quando entrou em vigor no Brasil essa lei cidadã, essa lei redentora, né? Assim como num processo civilizatório que nós passamos, nós somos um povo colonizado, nós já escravizamos cidadãos pela cor, nós trouxemos os africanos para o Brasil, tornamos nossos escravos, exploramos, eram objeto de mercancia. Assim como tratávamos as mulheres como cidadãs de segunda categoria, não podiam votar, não podiam praticar atos de comércio. Então, toda a sociedade ela vai avançando na civilização, até que chegou a vez das crianças, né? As crianças são cidadãos, têm direitos reivindicados, têm que ser respeitados, são sujeitos de direitos. E eu tive essa função de, no Rio de Janeiro, a cidade culturalmente mais importante do Brasil,
não é mais a capital federal, mas ainda é o tambor de ressonância. Nós estamos aqui conversando e no Rio de Janeiro estão reunidas as maiores autoridades do mundo do G20 para discutir os destinos do universo, os destinos do planeta Terra. Por que eles estão no Rio de Janeiro? Estão no Rio de Janeiro porque o Rio de Janeiro tem uma importância capital do mundo. É uma cidade linda, é uma cidade maravilhosa. E como toda cidade grande, ela tem também suas qualidades e seus defeitos. Nós temos a questão da violência, nós temos a questão da desigualdade social. E com essa desigualdade social, a classe de cidadãos que mais sofre são as crianças. E o Estatuto da Criança e do Adolescente, eu falei em 1990, já está completando 34 anos. Esse ano fará 34 anos. Mas ainda é letra morta. Então você imagina eu assumir a vara da infância com essa responsabilidade de dizer o direito, dizer, ô, Fernandão, você tem 17 anos, você não tem os direitos de quem tem 18, mas a partir de agora, como você é um cidadão sujeito de direito, você tem, porque você tem o direito de viver o seu sonho, de realizar o seu sonho. É isso que a gente tem que dizer para todas as crianças do Brasil a partir dessa lei. Ou seja, toda criança tem direito à educação, toda criança tem direito a uma família, tem direito à alimentação. Então você entra em choque com uma sociedade que está habituada ao contrário, a mandar na criança, a violentar a criança, a maltratar a criança. E aí nós entramos em choque muitas vezes. A mídia não compreendia certas posições nossas, certas decisões. E nós passamos 15 anos como juiz da infância e da juventude enfrentando todos esses percalços, todas essas diferenças, né? Numa luta diariamente, enfrentando, por exemplo, algumas situações clássicas do meu currículo, já que você está perguntando quem é Ciro Darlan, como enfrentar a mais poderosa empresa de comunicação do Brasil quando eu proibi que crianças fossem vítimas de violência nas gravações das novelas da Globo. Aí isso não teve quem compreendesse isso. Quer dizer, a própria Globo saiu com 4 pedras na mão, dizendo que eu era um censor, eu estava censurando a Globo. Não, eu estava protegendo a criança. E por que eu tomei essa medida? Porque a novela, ela transcreve, ela reproduz a nossa vida diária. Então tem mãe, tem pai e tem que ter criança. Não existe sociedade que não tenha criança. Então eu tenho que autorizar crianças a trabalhar precocemente. Mas a legislação diz, criança não pode trabalhar. Ora, e aí cabe, Fernando, a interpretação. Eu não considero arte trabalho. Eu considero arte o desenvolvimento de um artista. Se você proíbe uma menina ou um menino de praticar esportes olímpicos e ele tem que começar o mais precocemente possível, se você proíbe uma criança de, não pode praticar natação, ora, ele só vai ser um grande campeão de natação se ele começar precocemente. Esses esportes olímpicos lindos que as crianças fazem, que dançam, que fazem ginásticas olímpicas, isso tudo, se não começar muito precocemente, nunca será um destaque, né? Então, eu não considero isso trabalho, por isso eu autorizava que crianças participassem de novela com algumas condições, que estivessem estudando, que não atrapalhasse o período de estudo, que não participasse de cenas de violência. E o que a Globo estava fazendo naquela novela Laços de Família, né? Ela estava com uma criança de 1 ano e 8 meses no colo, com 2 protagonistas, um homem e uma mulher, reproduzindo uma briga de relação de casais, mas uma briga violenta, e repetindo essa cena 19 vezes. E aquela criança já desesperada, porque ela não sabe o que é ficção, o que é uma encenação, o que é uma realidade. Então está no colo de uma atriz. E essa atriz brigando com o seu suposto marido, com o seu marido ficcional.
e brigando, e 19 vezes, e a criança chorando. Eu falei, bom, essa criança está sendo torturada, essa criança está sendo vítima de uma violência, de um assédio. Então, cassei o alvará proibindo que crianças participassem daquela novela. Aí foi, o mundo caiu, o Jornal Nacional, todas essas mídias dessas empresas super poderosas, que hoje já não são tão poderosas, porque hoje nós temos as redes sociais, nós temos aqui o nosso podcast, que é tão poderoso quanto qualquer jornal É isso nacional, aí. não é? É isso aí. Isento. Isento, Isento. isento. E não é indutor de opinião pública. Aqui a gente está conversando e quem está nos ouvindo pode fazer um juízo de valor, falar, o Ciro está falando um monte de baboseiro, o Ciro está falando um monte de coisas que estão erradas, vamos procurar aqui no professor Google se ele está falando certo ou errado. Então, hoje nós estamos mais democratizados, mas naquela época não, naquela época a internet não havia chegado, a comunicação não estava assim tão democratizada como nós estamos fazendo aqui, e aí foi aquele ataque massificante chamando de censura o que era proteção a uma criança que estava sendo vítima de violência, de assédio moral, assédio psicológico, assédio físico. Enfim, passado esse episódio, muitos outros nós tivemos, sempre visando efetivar os direitos da criança e do adolescente. Isso não é uma tarefa fácil. Você pode imaginar, mas você é juiz, você faz o que você quer. Não, você não faz o que você quer, você faz aquilo que está na lei. Você tem que interpretar e dizer o direito. O papel do juiz é dizer o direito, interpretar o que está na lei, e o que está fora da lei não é justiça. O que está fora da lei é personificação, é a sua própria vaidade. Há juízes que são vaidosos, há desembargadores que são vaidosos, que aí há pessoas também que não interpretam a lei, preferem dizer a sua própria lei. Isso não é fazer justiça, isso é praticar o autoritarismo. Há pessoas que utilizam dos seus cargos, das suas funções, em todos os setores, seja no setor administrativo, do poder executivo, a gente vê aí, às vezes, presidentes, governadores, prefeitos, que usam da sua função para praticar o autoritarismo e não para servir a população. Então, esse desafio, o Anselmo, Fernando, para mim foi muito gratificante, porque eu tenho a impressão que, se hoje as pessoas me conhecem o Ciro Darlan, e conhecem e respeitam ou não, porque evidentemente que nós estamos, como homens públicos, sujeitos a todo tipo de crítica, há aqueles que acham que eu agi certo, há aqueles que discordam, e isso é democrático. Mas eu não me arrependo de nada do que eu fiz. E quando eu encontro assim pessoas que passaram pelo meu crivo como juiz e se alegram e festejam esse encontro, eu fico muito feliz. Já encontrei, diferentemente desse nosso encontro tão amoroso, já encontrei pessoas na rua que foram condenadas por mim. Eu uma vez estava caminhando, fazendo a minha caminhada na praia de São Conrado, encontro uma pessoa que fala assim, o senhor já me prendeu no Instituto Padre Severino. Aí eu falei assim, estou ferrado, acabou, é hoje o meu dia. Ele falou assim, mas olha, graças a Deus, hoje eu sou outra pessoa, estou casado, essa aqui é minha filhinha, estou morando em tal lugar, estou trabalhando com isso. Eu falei, pô, então, até quando a gente prende alguém, a gente faz para o bem daquela pessoa, a gente faz para cumprir a legislação. Lembrei dele, o do Douglas Silva foi ele. Foi ele? Foi. Douglas Silva, O Douglas Silva, que jogou no Flamengo, o volante, que uma vez teve um problema com a justiça também, ele era adolescente. Não foi e esse? aí o doutor Rubens Lopes teve com o senhor e assumiu o compromisso de tomar conta de dele. ser o responsável por ele. Ele ficou como responsável dele. Como um tutor dele. Um tutor dele. Ai, que bom. Então, e o Douglas é um grande atleta. Foi atleta profissional, hoje já está aposentado, ele é da minha idade. Já esteve aqui no Storycast, me contou essa história em que o Dr. Rubens Lopes, que era presidente do Bangu na época,
ele estava preso no Instituto Padre Severino. Sabe quem é o Douglas Silva, né? Estava no Padre Severino, porque havia cometido um delito. É. E aí o Dr. Rubens Lopes foi até o senhor e assumiu a responsabilidade por ele. Enfim, o Douglas voltou para o Bangu, jogava no Bangu e se tornou jogador profissional Depois de foi pro futebol. Flamengo. Depois jogou no Flamengo, campeão brasileiro Ah, do Atlético então, Paranaense. então vestiu o manto sagrado, então valeu a pena. Valeu a pena, não, valeu muito a pena.